Em primeiro lugar, eu cresci num lar, numa casa, numa família que se amava as Escrituras. Meu primeiro presente antes de nascer foi uma Bíblia. Lá em casa a gente já foi alfabetizado, enquanto ia aprendendo a ler, já tinha que ler a Bíblia. E meu pai cobrava isso na gente, leitura diária. Ele não só cobrava, ele dava o exemplo. As lembranças mais fortes que eu tenho, ele com um monte de versão de Bíblia, material de estudo aberto na mesa. Meu pai não tinha um escritório, então normalmente era a mesa da sala de jantar que virava o lugar de estudo. Que legal. Então a gente teve esse exemplo dentro de casa. Meu pai era um autodidata, ele fez seminário, mas sempre foi alguém que estudava sozinho, ele amava fazer isso e acabou nos dando exemplo. Na fase de pré-adolescência, ele tirou a TV de casa e exigia que a gente pegasse um livro por semana na biblioteca da escola, além da leitura bíblica, que era obrigação. Então, isso foi criando, acho que, um ritmo de leitura que, no futuro, iria me beneficiar muito. Aos 15 anos de idade, que foi quando eu fui cheio do Espírito Santo e meu coração ferveu para Deus, eu tinha muito certeza do meu chamado e eu queria me preparar para o ministério. Mas, na época, nenhum instituto bíblico, nenhuma escola de ministério, nenhum seminário, ninguém aceitava um aluno com menos de 18 anos de idade. Então, como é que você explica para um garoto de 16, fervendo, que ele tem que esperar 3 anos para depois começar a estudar alguns anos? E eu falei, eu posso esperar, mas não vou esperar sentado. Já tinha o hábito da leitura, o que eu fiz foi migrar. Ataquei a biblioteca do meu pai e comecei a estudar tudo que eu podia, porque eu queria me preparar para o ministério. Então, quando finalmente eu completei os 18 anos de idade, eu passei a viver uma crise. E qual foi a crise? Isso, durante muitos anos, para mim, foi uma frustração, foi dolorido. Foi uma coisa que Deus me pediu, que para alguns não parece ser muito, mas para mim foi das mais difíceis de entregar. Quando estava chegando a época de me organizar, definir curso, que faculdade faria, o Espírito Santo um dia me deu um comando claro que ele não queria que eu fizesse faculdade. E foi uma das poucas coisas que meu pai tinha pedido para os filhos. Então, eu decidi que, pelo menos, eu ia me formar em teologia para dar alguma coisa. Olha, isso aqui é o equivalente. Na época, poucos lugares tinham reconhecimento do MEC, mas falei, pelo menos, vou fazer. E quando eu estava orando sobre isso, o Espírito Santo também me disse, eu não quero que você vá para o seminário. E ele me disse de uma maneira muito clara, foi uma experiência nítida. Ele disse, quando eu te levantar como um ensinador para as nações, eu não quero você se orgulhando de nada e eu quero que as pessoas vejam a minha graça na sua vida. Então, abrir mão disso, para mim, foi doído. Porque, assim, eu não tenho um canudo, eu não tenho informação, eu tenho 2º grau completo. Nunca parei de estudar, mas, assim, vivi estudando por conta. Aquela coisa de levantar o canudo, dizer eu tenho, isso me foi tirado. E no início doía, porque, assim, eu chegava a algum lugar para pregar e as pessoas perguntavam qual a sua formação. Então, eu leio. E lia principalmente a Bíblia. Teve uma época que também o Senhor falou, meu coração diz, da onde as pessoas que você mais admira pregando e ensina, tira o que eles ensinam? Eu falei, da Bíblia. Ele diz, dedique-se na fonte. Boa. E eu passei 10 anos onde eu não li praticamente nada a não ser a Bíblia. Um dia Deus teve que chamar minha atenção e dizer, eu nunca mandei você parar de ler o resto, eu mandei você focar nisso. Mas quando eu, depois desses 10 anos, mergulhei no estudo da teologia em si, eu honestamente, eu acredito que eu não fui estudá-la já com uma lente. Muita gente primeiro fala teologia e depois vai estudar a Bíblia com a lente. Eu me enchi de Bíblia para depois olhar. Então, muitas vezes eu dizia, isso aqui eu consigo levar, essa parte não. Eu tinha algo muito sólido dentro de mim, isso também me ajudou muito. Mas eu acredito que a influência do meu pai levou anos para eu descobrir o que é que ele depositou em mim e o que não. Então, por exemplo, as pessoas sempre falaram que minha teologia era muito wesleyana. E eu nunca tinha estudado Wesley, eu não sei ler a biografia. Aí eu pensava, bom, vai ver, ele leu a mesma Bíblia, mas todo mundo lê a mesma Bíblia, E as óticas e percepções não são as mesmas. Mas depois que meu pai faleceu, que eu ataquei a biblioteca dele, peguei muito material de estudo, entre eles uma coleção de sermões de John Wesley, publicada em 1954. Não tem hoje isso disponível em português, ela toda, E aí eu comecei a ver como meu pai estudava, mastigava e aos poucos, por meio dos ensinos dele, eu fui assimilando. E aí, sim, estudando o material, eu falei, poxa, é lógico que todo mundo tem as suas influências. E meu pai, como doutrinador, eu acho que foi uma das pessoas que mais me
me influenciou, mesmo sem que eu percebesse, desde conversas, pregações, mas ao longo do tempo, acho que para mim a formação ela foi principalmente isso. Eu até hoje, por exemplo, eu vou escrever qualquer material, eu leio a Bíblia, no mínimo uma, às vezes várias vezes, só olhando aquilo, de Gênesis a Apocalipse, fazendo minha própria sistematização, não que eu deixe de usar as ferramentas de outros, né? Mas muitas vezes isso te ajuda a ter um olhar não tão direcionado. Mas tem sido, ao longo do tempo, poder depois de me atualizar e ver o que outros falam também, me deixou um pouquinho mais à vontade no sentido de dizer, eu posso até saber o que eu converso com outros, mas durante muito tempo isso para mim era doído e eu vi que era o ego gritando mesmo. E a vontade de dar carteirada. E é lindo, assim, você falar sobre o seu pai como uma referência, porque isso tem se tornado raro. E se você não teve essa experiência de o seu pai ser uma grande referência para você, e até sem perceber você ter marcas dele no seu caminho, na sua carreira, no seu ministério, seja essa referência para o seu filho. Um dia eu gravei um vídeo com meu filho falando sobre legado. E alguém falou, para vocês é fácil. Eu falei, para a gente é fácil, porque meu pai virou o jogo. O pai dele suicidou, ele tinha 12 para 13 anos de idade, cresceu numa família disfuncional, se converteu aos 18. Um dos primeiros versículos que ele descobriu na Bíblia, Deus faz com que o solitário habite em família. E ele falou, cara, se Deus tem um plano para a família, não é o que eu vivi, mas eu decido viver. Daqui para frente muda. E por causa da decisão dele, eu fui beneficiado, meu filho, agora meus netos, que são os bisnetos dele, porque alguém tomou a decisão. Então, quero reforçar o que você falou. Se você não teve, decida você virar o jogo e decida você ser, porque além da capacidade da psicologia, conseguir explicar e mensurar o impacto de uma boa paternidade. Me lembrou muito o que o Craig Groeschel fala. Ele fala assim, não ensine os seus filhos a ler a Bíblia, não vai funcionar. Leia a Bíblia e deixe que eles vejam. Exatamente. E ele fala que é isso que vai marcar. Ele pega e fala, eu não ensinei nenhum dos meus filhos e todos eles acordam pela manhã, a primeira coisa que faz é ler a Bíblia. Porque eles sempre me viram fazendo isso, desde que nasceram. E aí, você gostou desse corte? O Creatives também está no TikTok. Nossa galera da produção tem selecionado trechos incríveis também nessa plataforma. Procura a gente lá. Creatives, o extraordinário te aguarda.